Os Apócrifos. O Livro de Hanor. Capítulo 84. Depois disso eu vi outro sonho, e expliquei-o a ti, meu filho. Hanor levantou-se e disse a seu filho Matusalém: A ti, meu filho, eu falarei. Ouvi a minha palavra e inclina o teu ouvido ao sonho visionário de teu pai. Antes que eu tivesse casado com Edna, tua mãe, eu vi uma visão em minha cama. E vi uma vaca crescer da terra, e essa vaca era branca. Depois disso, uma novilha fêmea cresceu, e com ela outro bezerro. Um deles era negro, o outro era vermelho. O bezerro negro então golpeou o vermelho e o perseguiu sobre a terra. Daquele tempo em diante eu não pude ver nada mais a respeito do bezerro vermelho, mas o negro aumentou de tamanho e uma novilha fêmea veio com ele. Depois disso, eu vi muitas vacas procederem, reunindo-se a ele e seguindo após ele. A primeira jovem fêmea também saiu da presença da primeira vaca e procurou o bezerro vermelho, mas não o encontrou. E ela lamentou com grande lamentação enquanto ela procurava por ele. Então eu olhei até que aquela primeira vaca veio até ela. E desse tempo em diante, ela se tornou silene e cessou de lamentar. Depois disso, ela pariu uma outra vaca branca e novamente pariu muitas vacas e bezerros negros. Em meu sonho, eu também percebi um touro branco, o qual de igual maneira cresceu e tornou um enorme animal. Depois dele, muitas vacas brancas vieram, se juntando a ele. E eles começaram a parir muitas outras vacas brancas que se assemelharam a eles e seguiram umas às outras. Capítulo 85. Novamente, eu olhei atentamente, enquanto dormindo eu examinei o céu acima, e vi uma estrela cair do céu, o qual, estando levantada, comeu e fugiu de entre aquelas vacas. Depois disso, eu vi outras grandes vacas negras, e vi todas elas mudarem suas baias e pastagens. E vi seus jovens começarem a lamentar um com o outro. Novamente eu vi em minha visão e examinei o céu, então vi muitas estrelas descendo e projetando-se do céu para onde a primeira estrela estava. No meio destes jovens, enquanto as vacas estavam com eles, alimentando-se no meio deles. Eu olhei e observei-os. Quando olhei, eles todos agiram segundo a maneira dos cavalos e começaram a se aproximar das vacas novas, e todas elas ficaram prenhas e geraram elefantes, camelos e asnos. Nisto, todas as vacas ficaram alarmadas e apavoradas, quando elas começaram a morder com os 6 dentes, tragando e golpeando com seus chifres. Elas começaram também a devorar as vacas, e vi todos os filhos da terra tremerem, chocados com o terror deles, e de repente fugiram. Capítulo 86. Novamente eu percebi-os, quando eles começaram a morder e a devorar um ao outro, e a terra clamou. Então eu levantei os meus olhos uma segunda vez em direção ao céu e vi uma visão que, eis que vieram do céu como se fossem a semelhança de homens brancos. Um veio, e 3 com ele. Aqueles 3 que vieram por último pegaram-me pela mão e ergueram-me das gerações da terra. Elevaram-me a uma alta estação. Então eles mostraram-me uma elevada torre na terra, enquanto todo o monte tornou-se diminuído. E eles disseram: permanece aqui, até que perceba o que virá sobre esses elefantes, camelos, asnos, sobre as estrelas e também sobre as vacas. Capítulo 87. Então olhei para um dos 4 homens brancos que veio primeiro, e ele segurou a primeira estrela que caiu do céu, e amarrando-as, mãos e pés, lançou-a num vale, um vale estreito, profundo, estupendo e escuro. Então um deles puxou a sua espada e deu-a aos elefantes, camelos, asnos, que começaram a morder um ao outro.
e toda a terra tremeu por causa dele. E enquanto eu via a visão, eis que um daqueles 4 melahim lançado no céu reuniu e tocou todas as grandes estrelas, cuja forma assemelha-se parcialmente à dos cavalos. E amarrando-os todos, mãos, pés, lançou-os nas cavidades da terra. Capítulo 88. Então, um daqueles 4 foi para as vacas brancas e ensinou a elas um mistério. Enquanto as vacas estavam tremendo, ele nasceu e tornou-se um homem, e fabricou para si um grande barco. Nele, ele habitou, e 3 vacas habitaram com ele naquele barco que cobriu-os. Novamente, eu elevei os olhos para o céu e vi um oponente telhado. Acima dele havia 7 cataratas que derramavam numa certa vila muita água. Novamente eu olhei e vi que haviam fontes abertas na terra naquela grande vila. A água começou a ferver e elevar-se sobre a terra de modo que a vila não foi vista, enquanto todo o solo foi coberto com água. Muita água saiu dela, escuridão e nuvens. Então eu examinei a altura desta água, e ela estava elevada acima da vila. Ela fluiu sobre a vila e ficou mais alta do que a terra. Então todas as vacas que estavam juntas lá, enquanto eu olhava para elas, foram submersas, tragadas e destruídas na água. Mas o barco flutuou sobre elas. Todas as vacas, os elefantes, os camelos e os asnos foram afogados na terra, e todo o gado. Então eu não pude vê-los. Nem eles foram capazes de fugir, mas pereceram, afundaram no abismo. Novamente, eu vi numa visão, até aquelas cataratas foram removidas daquele elevado telhado, e as fontes da terra se tornaram equalizadas, enquanto outros abismos foram abertos, para os quais as águas começaram a descer até a terra seca aparecer. O barco permaneceu na terra, a escuridão retrocedeu e se tornou em luz. Então a vaca branca, que se tornou um homem, saiu do barco, e 3 vacas com ele. Uma das 3 vacas era branca, assemelhando-se àquela vaca. Uma delas era vermelha como sangue, e a outra delas era negra. A vaca branca deixou-as. Então feras selvagens e pássaros começaram a surgir. De todos esses tipos diferentes reuniram-se leões, tigres, lobos, cães, javalis, selvagens, raposas, coelhos e porcos, corujas, corvos e milhares. Então a vaca branca nasceu no meio deles. E eles começaram a morder um ao outro, enquanto a vaca branca que havia nascido no meio deles trouxe um asno selvagem e uma vaca branca ao mesmo tempo. E depois daqueles muitos asnos selvagens, então a vaca branca, a qual nasceu, deu uma porca negra, selvagem, e um cordeiro branco. Aquela porca selvagem também deu muitos suínos, e aquele cordeiro deu 12 cordeiros. Quando aqueles 12 cordeiros cresceram, eles entregaram um deles. Novamente, aqueles asnos entregaram aquele cordeiro aos lobos, e ele cresceu no meio deles. Então Adonai trouxe as outras 12 ovelhas para que pudessem habitar e alimentar-se com ele no meio dos lobos. Eles multiplicaram-se e houve abundância de pasto para eles. Mas os lobos começaram a ficar amedrontados e oprimiram-nos, enquanto eles destruíam seus jovens. E eles deixaram seu jovem em torrentes de água profunda. Então as ovelhas começaram a clamar por causa dos seus filhos e fugiram para refugiar o seu Adonai. Entretanto, que foi salvo, escapou e foi para os asnos selvagens. Eu vi a ovelha gemendo, chorando, implorando ao seu Adonai, com todo o seu poder, até que Adonai das ovelhas desceu à sua voz da sua elevada habitação, foi a eles e examinou-as. Ele chamou aquela ovelha que foi secretamente furtada dos lobos
e disse-lhes para fazer os lobos entenderem que eles não deviam tocar nas ovelhas. Então aquela ovelha foi aos lobos com a palavra de Adonai, quando o outro o encontrou e continuou com ele. Ambos entraram juntos na habitação dos lobos e, conversando com eles, fizeram-no entender, e daí em diante não deviam tocar nas ovelhas. Depois disso, eu percebi os lobos prevalecendo grandemente sobre as ovelhas com toda a sua força. O rebanho clamou e seu Adonai veio até eles. Ele começou a ferir os lobos e começaram uma grande lamentação. Mas as ovelhas ficaram silenes. Nem naquele tempo elas clamaram. Então eu olhei para elas, até elas apartarem-se dos lobos. Os olhos dos lobos estavam cegos, os quais saíram e seguiram-nas com todo o seu poder, mas Adonai das ovelhas continuou com elas e as conduziu, todo o rebanho seguiu. Seu semblante ficou terrível e esplêndido, e majestoso era seu aspecto. Então os lobos começaram a seguir as ovelhas, até que eles lançaram-nas num certo lago de água. Então aquele lago ficou dividido, a água ergueu-se em ambos os lados diante da sua face. Enquanto Adonai Elohim estava conduzindo-as, ele colocou-se entre elas e os lobos. E os lobos, entretanto, não perceberam as ovelhas, mas foram no meio do lago, seguindo-as e correndo atrás delas no lago de água. Mas quando eles viram Adonai das ovelhas, eles voltaram para fugir diante de sua face. Então a água do lago retornou e, repentinamente, de acordo com a sua natureza, ela se tornou cheia e levantou-se até que cobriu os lobos. E eu vi que todos eles que haviam seguido as ovelhas pereceram e foram afogados. Mas as ovelhas passaram sobre esta água, continuando para o deserto que estava sem água e sem grama. E eles começaram a abrir os olhos e a ver, e então Adonai das ovelhas, examinando-as e dando-lhes água e grama. As ovelhas já mencionadas continuavam com elas e conduzindo-as. E quando ele tinha subido ao topo de uma alta rocha, Adonai das ovelhas enviou a elas. Depois disso, eu vi seu Adonai colocado diante delas com um aspecto terrível e severo. E quando elas viram-no, elas ficaram amedrontadas com o seu semblante. Todas elas ficaram alarmadas e tremeram. Elas clamaram para aquela ovelha e para aquela outra ovelha que estava com ele, e o qual estava no meio delas, dizendo: não somos capazes de permanecer diante do nosso Adonai ou de olhar para ele. Então aquela ovelha os conduziu e saiu e subiu ao topo da rocha, enquanto as ovelhas que restaram começaram a ficar cegas e a vagar pelo caminho que ele lhes havia mostrado. Mas ele não o soube. Seu Adonai, entretanto, estava movido de grande indignação contra eles, e quando aquela ovelha soube o que havia acontecido, ela desceu do topo da rocha e veio a eles e descobriu que havia muitos que tornaram-se cegos e tinham desviado-se do seu caminho. Tão logo elas viram-no, temeram e tremeram na sua presença e ficaram desejosos de retornar ao seu rebanho. Então aquela ovelha, tomando consigo outra ovelha, foi àqueles que tinham se perdido. E depois disso começou a matá-los. Eles ficaram aflitos ao seu semblante. Então ele fez com que aqueles que tinham se desviado retornassem, os quais voltaram para o seu rebanho. Eu igualmente vi naquela ocasião que esta ovelha se tornou um homem, construiu uma casa para Adonai do seu rebanho e fez todos eles ficarem na sua casa. Eu vi também que aquela ovelha que procedeu a encontrar esta ovelha, seu condutor, morreu. E vi também que toda a grande ovelha pereceu, enquanto que as menores subiram em seu lugar, entraram num pasto e aproximaram-se de um rio de água. Então aquela ovelha, seu condutor, que se tornou num homem, foi separado delas e morreu. Todo o rebanho procurou por ele e clamou por ele com amarga lamentação. Então vi que eles cessaram de clamar por aquela ovelha e passaram sobre o rio de água.
e que lá se levantou outra ovelha, todas de quem as conduziu, em vez de que foram mortos, os quais tinham previamente conduzidos. Então eu vi que aquela ovelha entrou em um agradável lugar e deleitável, e glorioso e majestoso território. Eu vi também que eles ficaram satisfeitos e que sua casa estava no meio daquele deleitável território, e que algumas vezes os seus olhos estavam abertos e que algumas vezes eles ficavam cegos. Até que outra ovelha levantou-se e conduziu-as. Ele trouxe todos de volta e seus olhos foram abertos. Então cães, lobos, javali selvagem devoraram-nos, até que novamente outra ovelha levantou-se. O mestre do rebanho, um deles mesmos, um carneiro para conduzi-los. Esse carneiro começou a chifrar em todo lado aqueles cães, lobos, javalis selvagens, até que todos eles pereceram. Seus olhos, eu vi um carneiro no meio deles, os quais tinham deixado a sua majestade de lado, e ele começou a ferir agora ao próprio rebanho, pisando sobre eles e comportando-se sem dignidade. Então seu Adonai enviou uma antiga ovelha novamente para uma diferente ovelha e levantou-o para ser um carneiro, para conduzi-las no lugar daquela ovelha que tinha deixado de lado a sua honra e majestade. Indo então a ele e conversando com ele, ele levantou o carneiro e fez dele um príncipe, um líder do rebanho. Todo o tempo, aqueles cães aborreceram a ovelha. O primeiro carneiro pagou respeito a este último carneiro. Então o último carneiro levantou e fugiu diante da sua face, e eu vi que aqueles cães fizeram o primeiro carneiro cair. Mas o último carneiro levantou e conduziu o carneiro menor. Aquele carneiro também gerou muitas ovelhas e morreu. E houve uma ovelha menor, um carneiro no lugar dele, que tornou-se um príncipe líder, conduzindo o rebanho. E a ovelha aumentou de tamanho e multiplicou. E todos os cães, lobos, javalis selvagens temeram e fugiram dele. Aquele carneiro também golpeou e matou todas as bestas feras, de modo que elas não pudessem novamente prevalecer no meio das ovelhas, nem em nenhum outro tempo. E aquela casa foi feita grande e larga, uma imponente torre sendo construída sobre ela pelas ovelhas, para o Adonai das ovelhas. A casa era baixa, mas a torre era elevada e muito alta. Então o Adonai das ovelhas colocou-se sobre a torre e causou uma mesa cheia ao aproximar-se diante dele. Novamente, eu vi que aquela ovelha perdeu-se e foi para vários caminhos, esquecendo-se daquela casa. E que seu Adonai chamou alguns entre eles, os quais ele enviou-as. Mas a estas ovelhas eles começaram a matar. E quando um deles foi salvo da matança, ele saltou e clamou contra aqueles que estavam desejosos de matá-lo. Mas Adonai das ovelhas livrou-os de suas mãos e os fez subir a ele e permanecer com ele. Ele enviou muitos outros a elas para testificar e com lamentações para clamar contra eles. Novamente eu vi, quando alguns deles esqueceram a casa de seu Adonai e de sua torre, vagando em todos os lugares e crescendo cegos. Eu vi que Adonai das ovelhas fez uma grande matança entre eles em suas pastagens, até que eles clamaram a ele em uma consequência de matança. Então ele apartou-os do lugar da sua habitação e deixou-os no poder dos leões, tigres, lobos e também das raposas e de todo tipo de animal. E os animais selvagens começaram a despedaçá-los. Eu vi também que eles esqueceram da casa de seus pais e sua torre, dando-os todos ao poder dos leões para despedaçá-los e devorá-los, até o poder de todo animal. Então eu comecei a clamar com todo o meu poder, implorando a Adonai das ovelhas, mostrando-lhes como as ovelhas eram devoradas por todos os animais de rapina. Mas ele olhou em silêncio, regozijando-se de que elas fossem devoradas, engolidas e carregadas, deixando-as ao poder de todo animal por comida.
ele chamou também 70 pastores e designou-os aos cuidados das ovelhas, para que eles possam cuidar delas, dizendo a eles e aos seus associados: todos vós de agora em diante, todos vós cuideis das ovelhas, e todos a vocês e a todos eu ordeno: fazei, e eu os entrego para enumerarem. Eu vos direi qual delas serão mortas, a essas destruís. E ele entregou as ovelhas a eles. Então ele chamou ao outro e disse: entende, e cuida de tudo o que os pastores farão a essas ovelhas, pois muitas delas perecerão depois que eu ordenei. De todo excesso e matança que os pastores cometerão, haverá uma conta, como quantas pereceram pelo meu comando, e quantos eles destruíram por sua própria cabeça. E toda destruição trazida por cada um dos pastores haverá de ser contado, e de acordo com o número eu farei que um recital seja feito diante de mim, quantas eles destruíram por suas próprias cabeças, e quantas eles entregaram à destruição, para que eu possa ter esse testemunho contra eles, para que eu possa saber todos os seus procedimentos, e que, entregando as ovelhas a eles, eu possa ver o que eles farão, se eles agirão como eu lhes ordenei ou não. Disto, portanto, eles serão ignorantes. Nem farás qualquer explanação a eles, nem os reprovarás, mas haverá uma contagem de toda a destruição feita por eles em suas respectivas estações. Então eles começarão a matar e a destruir mais do que lhes foi ordenado. E eles deixaram as ovelhas sob o poder dos leões, assim que muitos deles foram devorados e engolidos pelos leões e tigres e javalis selvagens, caíram sobre eles para depredá-los. Aquela torre eles queimaram e derrubaram aquela casa. Então eu me afligi extremamente por causa da torre, porque a casa das ovelhas foi derrubada. Nem fui, depois disso, capaz de perceber se eles entraram novamente naquela casa. Os pastores, igualmente seus associados, entregaram-nos a todos os animais selvagens para que os devorassem. Cada um deles em sua estação, de acordo com seu número, foi entregue. Cada um deles, com o outro, foram descritos num livro, como muitos deles, um com o outro, foram destruídos no livro. Mas, porém, do que foi ordenado, cada pastor matou e destruiu. Então eu comecei a chorar e fiquei grandemente indignado por causa dos pastores. De igual maneira, também eu vi na visão daquele que escreveu, como ele escreveu, destruído pelos pastores todo dia. Ele subiu, permaneceu e exibiu cada um de seus livros para Adonai das ovelhas, contendo tudo o que eles haviam feito, e tudo o que cada um deles tinha feito, e todos os que eles haviam entregue à destruição. Ele tomou o livro de suas mãos, releu, selou e depositou. Depois disso, por 12 horas, os pastores negligenciaram as ordens de Adonai. Eis que 3 ovelhas separadas chegaram, entraram e começaram construindo tudo o que estava caído naquela casa. Mas o javali selvagem estorvaram, apesar de que eles não prevaleceram. Novamente, eles começaram a construir como antes e levantaram aquela torre que foi chamada a Torre Elevada. E novamente eles começaram a colocar diante da torre uma mesa, com todo tipo de pães impuros e sujos sobre elas. Além disso, também todas as ovelhas eram cegas e não podiam ver, como também eram os pastores. Assim, elas foram entregues aos pastores para uma grande destruição, que as pisaram sob seus pés e devoraram-nas. Contudo, o seu Adonai estava ciente, até que toda ovelha no campo foi destruída. Os pastores e as ovelhas foram todos mesclados juntos, mas eles não salvaram-nos dos poderes dos animais. Então aquele que escreveu o livro subiu, exibiu-o e leu na residência de Adonai das ovelhas. Ele pediu-lhes por eles e orou, apontando cada ato dos pastores e testificando diante dele contra todos eles. Então, tomando o livro, ele guardou-o consigo e apartou-se. Capítulo 89. Eu observei durante o tempo que, assim, 37 pastores estiveram inspecionando, todos dos quais terminaram em seus respectivos períodos como o primeiro. Outros, então, receberam-nos em suas mãos para que pudessem cuidar delas.
em seus respectivos períodos, cada pastor em seu próprio período. Depois disso, eu vi na visão que todos os pássaros do céu chegaram, águias, o viveiro, o papagaio e os corvos. A águia instruiu a todos. Elas começaram a devorar as ovelhas, a picar os seus olhos e a comer os seus corpos. As ovelhas então clamaram, pois os seus corpos foram devorados pelos pássaros. Eu também clamei e gemi em meu sono contra os pastores que cuidavam do rebanho. E olhei enquanto as ovelhas eram comidas pelos cães, pelas águias, pelos corvos. Eles não deixaram seus corpos, nem sua pele, nem seus músculos, e somente seus ossos restaram. Até seus ossos caíram sobre o chão, e a ovelha ficou diminuída. Eu também observei durante o tempo que 23 pastores estavam cuidando, os quais completaram seus respectivos períodos, 58 períodos. Então, pequenos cordeiros nasceram daquela ovelha branca, que começaram a abrir os seus olhos e a ver, chorando pela ovelha. A ovelha, porém, não clamou a eles, nem ouviu o que eles lhes diziam, mas ficou muda, cega e obstinada em maior intensidade. Eu vi na visão que os corvos voaram sobre aqueles cordeiros, que eles agarraram-nos e que seguraram um deles, e rasgaram a ovelha em pedaços e as devoraram. Eu vi também que chifres cresceram nos cordeiros e que os corvos pousaram sobre seus chifres. E vi também que grande chifre brotou de um animal entre as ovelhas e que os seus olhos estavam abertos. Ele olhou para elas, os seus olhos estavam abertos e ele clamava por elas. Enquanto isso, todas as águias, os corvos, os papagaios estavam ainda levando a ovelha, voando sobre ela e devorando-a. A ovelha ficou em silêncio. Mas o ibex lamentou e chorou. Então os corvos contenderam e lutaram contra ela. Eles desejaram entre eles quebrar o chifre, mas eles não prevaleceram contra ele. Eu olhei para eles, até os pastores, as águias, os abutres, os papagaios vieram, os quais clamaram aos corvos para quebrar o chifre do ibex, para contender com ele e para matá-lo. Mas ele lutou com eles e clamou para que a ajuda pudesse vir a ele. Então eu percebi que o homem venho, o que escreveu os nomes dos pastores, o qual subiu diante do Adonai das ovelhas, e lhe trouxe assistentes, e fez com que cada um visse descendo para ajudar o ibex. Eu percebi também que Adonai das ovelhas veio a elas com iras. Enquanto todos aqueles que viram não fugiram, todos caíram em seu tabernáculo diante da sua face, enquanto todas as águias, os corvos, papagaios se reuniram e trouxeram com eles todas as ovelhas do campo. Todos vieram juntos e impediram de quebrar o chifre do ibex. Então eu vi aquele homem que escreveu o livro da palavra de Adonai, abriu o livro da destruição, aquela palavra com os últimos 12 pastores, e os mostrou diante do Adonai das ovelhas, para que eles destruíssem mais do que aqueles que os precederam. Eu vi também que Adonai das ovelhas veio a elas, e tomando em sua mão o cetro de sua ira, preso na terra, que se dividiu ao meio, enquanto todos os animais e pássaros do céu caíram sobre as ovelhas e afundaram a terra, que fechou-se sobre eles. Eu vi também que uma grande espada foi dada às ovelhas, que caíram contra todos os animais do campo para matá-los. Mas todos os animais e pássaros do céu fugiram diante de sua face. Eu vi um trono erguido numa terra deleitável. Sobre ele assentava-se Adonai das ovelhas, o qual recebeu todos os livros selados, os quais foram abertos diante dele. Então Adonai chamou os primeiros 7 brancos e ordenou-os trazerem diante dele a primeira de todas as estrelas, o qual precedeu as estrelas que se assemelhavam parcialmente à forma de cavalos, a primeira estrela, que caiu primeiro, e eles trouxeram-na diante dele. E ele falou ao homem que escreveu na sua presença, o qual era um dos 7 brancos, dizendo: toma aqueles 70 pastores, os quais eu entreguei às ovelhas, e os quais, recebendo-as, mataram-nas, mais delas do que eu ordenei. Eis que eu vi todos amarrados em pé diante dele,
Primeiro veio no julgamento das estrelas, que, sendo julgadas e consideradas culpadas, foram para o lugar da punição. Elas confiaram-nas um lugar profundo e cheio de chamas e pilares de fogo. Então os 70 pastores foram julgados e considerados culpados, foram confiados às chamas do abismo. Neste tempo, igualmente, eu vi que o abismo estava assim aberto no meio da terra, que estava cheia de fogo. E a ela foram trazidas as ovelhas cegas, os quais, sendo julgadas e consideradas culpadas, foram confiadas àquele abismo de fogo na terra e queimaram. O abismo ficava à direita daquela casa, e eu vi as ovelhas queimando e seus ossos sendo consumidos. Eu fiquei olhando-o imergir naquela antiga casa, enquanto eles trouxeram seus pilares, cada planta nela, e um marfim ali contido. Eles trouxeram-no para fora e depositaram-no no lugar ao lado do direito da terra. Eu vi também que Adonai das ovelhas produziu uma casa nova, grande e mais elevada do que a anterior, a qual ele ligou o antigo lugar circular. Todos os seus pilares eram novos, e o seu mármore novo, também mais abundante do que o antigo mármore que ele havia trazido. Enquanto todas as ovelhas que foram deixadas no meio dela, todos os animais da terra e todas as aves do céu prostraram-se e adoraram-no, implorando a ele e obedecendo-o em tudo. Então aquelas 3 que estavam vestidos de branco, e os quais, segurando-me pela minha mão, tinham feito-me subir, enquanto a mão daquele que falava comigo me segurava e colocava-me no meio das ovelhas antes que o julgamento acontecesse. A ovelha era toda branca, branca como lã, longa e pura. Então todas as que tinham padecido e tinham sido destruídos, todo animal do campo e toda ave do céu, reuniram-se naquela casa, enquanto Adonai das ovelhas regozijou-se com grande alegria, porque todas estavam bem e tinham voltado novamente para a sua habitação. E eu vi que elas abaixaram a espada que havia sido dada às ovelhas e retornou à sua casa, selando-a na presença de Adonai. Todas as ovelhas haviam sido fechadas naquela casa, tinha sido capaz de contê-las. E os olhos de todos foram abertos, contemplando o bondoso. Não houve entre elas quem não o viu. Eu igualmente percebi que a casa era grande, larga e extremamente cheia. Eu vi também que a vaca branca havia nascido, cujos chifres eram grandes, e que todos os animais do campo e todas as aves do céu estavam alarmadas com ele e imploraram a ele todas as vezes. Então eu vi que a grandeza deles foi mudada e que eles se tornaram vacas brancas, e que o primeiro, o qual estava no meio deles, falou quando aquela palavra tornou-se um grande animal, sobre cuja cabeça havia grandes chifres negros. Enquanto Adonai das ovelhas regozijou-se por causa delas e de todas as vacas. Eu caí no meio deles, eu acordei e vi-o todo. Esta é a visão que vi, descendo e despertando. E então eu abençoei Adonai da justiça e dei exaltação a ele. Depois disso eu chorei abundantemente, não cessaram as minhas lágrimas, de modo que eu me tornei incapaz de suportá-lo. Enquanto eu estava olhando, eles fluíram por causa do que eu vi. Pois tudo estava vindo e indo, cada circunstância individual com respeito à conduta da humanidade, que estava sendo vista por mim. Naquela noite eu relembrei os meus sonhos anteriores, e então eu chorei e me afligi, por causa do que tinha visto na minha visão.